1 Timóteo, capítulo de número 2. Nós iremos ler, irmãos, do versículo 5 ao 6. Primeira Timóteo 2, versículos 5, 6 e 7. Vamos nos colocar de pé para a leitura da palavra de Deus. Assim diz a palavra do Senhor: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isto fui designado pregador e apóstolo. Afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Vamos orar. Santo Deus, amado Pai, nós lemos a Tua palavra, Senhor. E nós te pedimos nesse momento, fala ao nosso coração, mediante a pregação do Teu Evangelho. Cativa a nossa mente, Senhor, em Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo esteja, Senhor Deus, conduzindo a nossa atenção, o nosso coração, somente em Ti e em Tua palavra. Nós te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos. O mundo estabelece muitos mediadores entre a humanidade e Deus. O mundo cria caminhos para se chegar a Deus. Inclusive existe até um lema mundano que diz que todo caminho vai dar na mesma avenida, mostrando assim uma falsa realidade de que todas as religiões vão dar no mesmo Deus. Não é verdade. O texto que nós acabamos de ler fala da exclusividade de Jesus Cristo como único mediador entre Deus e os homens. O apóstolo Paulo, ele escreve essa carta com o objetivo de instruir o jovem pastor Timóteo no trabalho ministerial, instruí-lo no que ele deve fazer como pastor, como evangelista, como alguém que foi chamado por Deus para pastorear a igreja do Senhor. O apóstolo Paulo, portanto, ele apresenta não somente algumas instruções, sobretudo bases doutrinárias para que Timóteo pudesse então exercer o seu ministério fundamentado na verdadeira doutrina, fundamentado na palavra de Deus. Em uma dessas doutrinas, portanto, apresentada pelo apóstolo Paulo, é sobre o sacerdócio de Jesus Cristo, sobre a reconciliação que Jesus Cristo faz e realiza através da sua obra, fazendo assim essa reconciliação do seu povo com Deus. O apóstolo Paulo fala já sobre essa reconciliação logo no início do capítulo 2, quando ele fala sobre a oração, quando ele fala sobre a comunhão que os crentes eles têm com Deus.
Se você olhar aí para o texto afirma no versículo 1 do capítulo 2: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Ele fala sobre oração, ele encoraja sobre a oração, sobre o diálogo com Deus, sobre a comunhão com Deus, tendo como fundamento a obra de Jesus Cristo, onde ele apresenta a sua mediação, isto é, ele apresenta a obra do Cristo, que é o único mediador, que faz essa mediação entre os homens e Deus, essa reconciliação entre os homens e Deus. Ele então apresenta e exorta a igreja a orar, e exorta a Timóteo a ter uma vida de oração, e ele diz, porque existe um mediador que vai levar essa oração até o trono de Deus, e esse mediador se chama Jesus Cristo. É isso que diz o versículo 5, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. É sobre isso, meus irmãos, que eu gostaria de tratar nesta manhã. Jesus Cristo, o único mediador. E a primeira verdade, portanto, apresentada pelo apóstolo Paulo, é que ele fala sobre a exclusividade de Deus e a necessidade, portanto, do mediador. A exclusividade de Deus e a necessidade, portanto, de um mediador. Porque veja o texto, acompanhe a leitura no versículo 5, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Primeiramente, irmãos, ele apresenta a exclusividade de Deus antes de tratar da mediação. Ele diz, há um só Deus. A pergunta que nós podemos fazer para o texto é por que o apóstolo Paulo, antes de apresentar o mediador, apresenta a exclusividade de Deus, dizendo, há um só Deus. Antes ele falar que existe um mediador, ele diz, há um só Deus. Portanto, quando ele apresenta esse Deus exclusivo, esse Deus singular, esse único Deus, ele está também apresentando indiretamente a necessidade que nós temos de um mediador para termos um relacionamento com esse único Deus. Quem é o Deus apresentado nas Sagradas Escrituras? Quem é o único Deus apresentado pelo apóstolo Paulo aqui no início do versículo 5? É o Deus que é santo, é o Deus que é justo, é o Deus que é perfeito, é o Deus que não vai passar a mão no pecado, porque Ele é santo, Ele é perfeito, nele não há injustiça, nele não há pecado, Ele é puro. Quando o profeta Isaías tem a visão, do Deus eterno, do único Deus, no livro do profeta Isaías capítulo 6, ele vê o único Deus que está assentado no trono, reinando, e diz a palavra que os anjos estavam cantando, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Quando, portanto, Isaías tem a visão do Deus que é completamente santo, puro, perfeito, justo, o que é então que Isaías fala? Ai de mim, porque sou pecador, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Deus que é santo. Quando ele vê o Deus que é santo, a sensação, portanto, que ele tem é de morte, porque ele é pecador, e diante de um Deus santo, o pecador é condenado. Diante de um Deus justo, o pecador, ele é condenado. E é essa a dificuldade e o problema da humanidade. É porque Deus é santo,
que pecadores então serão condenados por causa dos seus pecados, porque a ira de Deus, conforme disse o apóstolo Paulo, se revela sobre toda impiedade e perversão dos homens, dos pecadores. Ou seja, Deus está irado por causa do pecado dos homens. E diz a palavra que Ele vai lançar no lago de fogo os incrédulos, os adúlteros, os mentirosos, os feiticeiros, aqueles que praticam e andam deliberadamente na prática do pecado. Ou seja, Deus é santo, Deus é justo, Ele há de condenar pecadores ao inferno, porque Ele não compactua com o pecado. O profeta Isaías também diz que o pecado faz separação entre Deus e os homens. E por causa dos nossos pecados, nós estávamos, irmãos, trilhando o caminho de morte eterna, de juízo eterno, de condenação eterna, porque Deus não pactua com os nossos pecados. É por isso que há a necessidade de um mediador, porque nós não podemos chegar na presença de Deus firmados em nosso nome. Nós não podemos chegar na presença de Deus a partir das nossas obras. Nós não podemos nos aproximar diante de Deus pela nossa própria conduta. Por quê, pastor? Porque nós somos pecadores, porque falhamos contra o Senhor, porque nós temos praticado o pecado, pecamos, e o apóstolo João fala sobre isso na sua primeira carta. Aquele que diz que não tem pecado está fazendo de Deus mentiroso, e a verdade não está nele. Isto é, nós pecamos muitas vezes por pensamentos, pecamos muitas vezes por palavras, por ações, por omissões, e Deus, portanto, há de julgar pecadores. É por isso que, se a gente chegar na presença de Deus, mediante os nossos próprios méritos, nós seremos condenados. Se nós chegarmos na presença de Deus, pedindo a Deus justiça, e Ele aplicar a justiça dele em nossa vida, nós seremos condenados, porque nós somos pecadores. Porque nós falhamos, porque nós pecamos. Daí, irmãos, a necessidade de um mediador. O apóstolo Paulo, portanto, está apresentando a exclusividade de Deus e a necessidade de um mediador. A necessidade de um mediador. Por que nós precisamos de um mediador? De alguém que possa nos representar, porque nós não podemos estar na presença de Deus pelo nosso próprio nome, porque o nosso nome está manchado pelo pecado. E se chegarmos na presença de Deus pelo nosso próprio nome, nós seremos condenados. Nós seremos condenados. A segunda verdade, meus irmãos, é que o apóstolo Paulo apresenta a humanidade de Cristo como eixo para a sua mediação. O apóstolo Paulo apresenta agora a humanidade de Cristo como eixo para a sua mediação. Porque veja o que diz o texto ainda no versículo 5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Cristo Jesus, homem. O apóstolo Paulo está explicando a necessidade de um mediador e apresentando, portanto, a humanidade de Jesus Cristo como base, como eixo para a sua mediação. Ele não diz aqui simplesmente Jesus Cristo Deus, mas ele diz Jesus Cristo homem. Jesus Cristo homem. Há um só Deus, santo, justo, mas há também um mediador, um homem que veio nos representar, um homem que veio nos representar diante de Deus. E esse homem é perfeito, esse homem é santo, esse homem é justo, esse homem, portanto, se chama Jesus Cristo, que veio a esse mundo para nos representar diante de Deus em perfeita obediência como homem.
como o segundo Adão. A humanidade, portanto, de Jesus Cristo apresentada no texto, quando Paulo diz: um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Ele está se referindo, portanto, ao fato de que Jesus veio a esse mundo como o Deus encarnado, o segundo Adão, como homem, nos representar diante de Deus. O primeiro representante nosso falhou, Adão. Mas o segundo Adão, Jesus Cristo, ele não falhou, ele obedeceu, ele nos representou. É por isso que ele é o nosso mediador. Por que Cristo é o nosso mediador? Porque ele é o Deus encarnado, o Deus homem, que nos representou diante de Deus em perfeita obediência, cumprindo a lei em nosso lugar, nos representando diante do Senhor. É por isso que quando nós nos aproximamos diante de Deus, nós não nos aproximamos com base em nosso nome, mas nós nos aproximamos diante de Deus com base no nome de Jesus Cristo, o Deus homem, que veio a esse mundo nos representar diante do Senhor Jesus. Por que repousa sobre nós essa verdade? Porque essa verdade é revelada pela palavra de Deus. A verdade de que Jesus Cristo veio a esse mundo para nos representar. E isso traz sobre nós, irmãos, graça. Porque nós não estamos vivendo ansiosamente de um lado para o outro, tentando representar a nossa salvação pelos nossos esforços diante de Deus. Não. Nós não estamos, pelos nossos próprios méritos, representando diante de Deus a nossa salvação. Não. Não é pelo nosso esforço. Não é pela nossa obediência, não é pela nossa capacidade. A salvação é unicamente pelo Deus encarnado que obedeceu perfeitamente a lei de Deus em nosso lugar. Ou seja, Ele é o mediador. Não somos nós, não é você, não é a igreja, não é um sacerdote religioso, não é o pastor. O único mediador é o Deus encarnado, Jesus Cristo, o homem que veio a esse mundo para nos representar diante de Deus. A terceira verdade, meus irmãos, apresentada pelo apóstolo Paulo, é que o apóstolo Paulo apresenta o sacrifício de Cristo como a única base para a reconciliação. Porque veja o que diz o texto, versículo de número 6. Vamos ler juntos. O qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Paulo, portanto, está afirmando: existe só um único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. O apóstolo Paulo, portanto, está apresentando, irmãos, aqui o sacrifício de Cristo como a única base para a nossa reconciliação com Deus. Paulo está afirmando que Jesus Cristo, o homem, ele se deu, o qual a si mesmo, diz o texto, se deu em resgate por todos, isto é, ele ofereceu a sua própria vida como sacrifício vivo na cruz do Calvário para a remissão dos pecados de todo o seu povo. O que o texto, portanto, está apresentando é que o sacrifício de Cristo na cruz, quando Paulo diz, ele se deu, ele se entregou, o sacrifício de Cristo na cruz é a base para a nossa reconciliação com Deus. Isto é, nós temos reconciliação com Deus por causa de Cristo na cruz. Nós temos reconciliação com Deus por causa do sangue que foi derramado na cruz. Nós temos reconciliação com Deus por causa dos méritos de Cristo na cruz. Nós temos reconciliação com Deus por causa do seu sangue que foi derramado no Calvário em favor da nossa vida e de muitos. Nós temos comunhão com Deus não por causa dos nossos esforços, não por causa de alguém, mas por causa unicamente de Jesus Cristo, que morreu pelos nossos pecados na cruz do Calvário. Ele se entregou por nós. Ele se entregou por nós. E aqui está, meu querido irmão, minha querida irmã, o cerne, a essência do Evangelho.
O Cristo que veio e se entregou pelos nossos pecados para apaziguar a ira de Deus. Se Deus está virado contra a nossa vida por causa dos nossos pecados, o sangue de Jesus Cristo apazigua a ira de Deus. O sangue de Jesus Cristo traz paz para a nossa vida com Deus. Todos aqueles, portanto, que se arrependem dos seus pecados e creem em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e Senhor, estes têm o quê? Paz com Deus, reconciliação com Deus, comunhão com Deus. O supremo mediador foi aquele que morreu pelos nossos pecados. Porque o sacrifício dele no Calvário é a base para essa reconciliação. É a causa, a razão da comunhão que nós podemos ter com Deus. É unicamente, irmãos, o sacrifício de Cristo. É por esta razão que o mediador e o único mediador é Jesus Cristo. O mediador não é o sumo pontífice da Igreja Católica Romana, como eles afirmam, não. O único mediador é Jesus Cristo. O mediador não é alguns apóstolos, falsos apóstolos criados por certas igrejas que se dizem evangélicas, onde as pessoas irão até Deus a partir desses líderes falsos, criados por falsas igrejas, não. O único mediador é Jesus Cristo. O mediador não é o pastor, não é o seu líder. O mediador é Jesus Cristo. E através de Jesus Cristo você tem acesso a Deus. Através de Cristo você pode orar. Através de Cristo você pode falar com Deus. Através de Cristo você pode cultivar uma vida de comunhão com o Senhor. A exclusividade de Deus, portanto, apresenta a necessidade do mediador. A humanidade de Jesus é o eixo para ele realizar essa mediação. E o sacrifício de Cristo no Calvário é a base para a nossa reconciliação com Deus. O que significa que Jesus Cristo, ele é suficiente para nós, porque ele é o nosso único mediador. Atente para mim aqui as crianças, olhe para mim, filho, filha. Por que nós cremos em Jesus Cristo? Por que nós cremos em Jesus Cristo? Porque Ele é a nossa ponte que nos liga ao Deus eterno. Ele é esse canal, o mediador, essa ponte que nos leva para a eternidade. Não há outro além de Jesus. Confie, meu querido irmão, em Jesus Cristo, de todo o seu coração. Fiquemos de pé e vamos orar. Feche os seus olhos aí no seu lugar.